Bom dia, pessoal. Eu me chamo Diego Bassan e, atualmente, eu atendo diversas empresas, em diversas cidades da região, e nessa jornada eu faço parcerias com empresários que querem melhorar a gestão dos seus negócios, que querem conhecer verdadeiramente as finanças das suas empresas. Mas a caminhada para chegar até aqui não foi uma linha reta, foi um caminho cheio de obstáculos, cheio de curvas, como mostra essa imagem. Eu tive uma experiência muito marcante no início da minha vida profissional. Eu trabalhei durante 5 anos numa empresa privada e eu tive o privilégio de conhecer um modelo de gestão, de conhecer práticas empresariais, de conhecer uma cultura organizacional aonde eu me identifiquei muito, fez muito sentido para mim. Por motivos pessoais, eu acabei me desligando dessa empresa e parti para um recomeço. Nesse recomeço, eu trabalhei em outras 3 empresas. Numa delas, eu atuei como estagiário. Trabalhei também na empresa do meu sogro. Eu achei que, além de casar com a filha dele, eu poderia trabalhar e ganhar dinheiro com ele. E não deu certo. Não deu certo. E o que eu encontrei em comum nessas 3 experiências? Eu me deparei com um cenário muito diferente daquilo que eu tinha vivido, completamente diferente. Essas experiências, eu me deparei com modelos de gestão, de práticas empresariais totalmente diferentes daquilo que eu tinha vivido, daquilo que eu tinha aprendido e daquilo que eu sabia que dava certo. Então, aquilo começou a me frustrar. E, na verdade, essa imagem mostra muito bem como eu me sentia dentro dessas empresas. E isso me gerava um sofrimento muito grande, porque eu não conseguia espaço para aplicar aquele conhecimento que eu tinha adquirido. Foi, então, que eu vi que não era aquele o caminho, que eu tinha que mudar de direção. Foi aí que eu comecei a pensar, eu tenho que abrir um negócio próprio. Só que, naquela época, não vinha a resposta, qual negócio, o que eu vou vender, tinha alguma reserva financeira, mas nada muito significativo. Foi, então, que, de tanto eu pensar nisso, eu tive um insight, que o melhor que eu tinha para oferecer, o que eu tinha de valor para entregar para as pessoas, para as empresas, era o meu conhecimento. Só que, naquela época, eu ainda não era formado, eu não tinha nenhum case do meu trabalho, eu não acreditava que algum empresário pudesse me contratar e pagar para ver. Mas eu sabia que eu podia ajudar as empresas. Foi, então, que eu pensei na consultoria. Só que como começar? Como eu vou iniciar essa carreira de consultor? Foi aí que eu tive a ideia de procurar uma empresa que eu conhecia, procurei o RH, conversei com a psicóloga, falei das minhas experiências e disse para ela que eu estava à disposição para ajudar a empresa. Ela achou muito legal, gostou do que eu falei para ela, e ela me disse, Diego, a empresa tem essa necessidade, mas o que eu tenho para oferecer hoje é uma vaga de estágio. E eu topei na hora. Na hora eu aceitei. No dia seguinte eu já estava lá dentro da empresa, inclusive tem pessoas dessa empresa aqui hoje. E era algo muito importante para mim e que precisava dar certo. E já nos primeiros meses, juntamente com a equipe, com os colaboradores, já começou a aparecer alguns resultados na gestão da empresa. Alguns resultados já eram visíveis. E a dedicação era muito grande. E quando chegou no 6º mês, que era quando finalizava o meu estágio, eu formulei uma proposta de consultoria com um valor hora e apresentei para o dono da empresa. E nesse dia foi um momento muito importante. Eu tinha um receio muito grande de que ele não aceitasse, até porque o valor da minha consultoria que eu propus para ele era bem maior da bolsa de estágio que eu ganhava. E, para minha surpresa, para minha alegria, ele não me questionou. Ele só disse assim, Diego, vamos continuar.
E foi nesse dia que eu fechei o meu primeiro contrato de consultoria, alavancando os meus ganhos financeiros em aproximadamente 420%. Então, foi nesse dia que eu tive certeza que eu estava no caminho certo, que além de eu ajudar as pessoas, de eu ajudar a empresa, eu estava tendo um resultado financeiro legal. Então, eu estava vivendo um momento muito legal da minha carreira, só que tinha algo que me incomodava muito, que me gerava um estresse muito grande. E esse algo era o medo de falar em público, né? Era algo que, era mais que medo, era algo que me paralisava, que me bloqueava. E foi aí que entrou o coaching na minha vida, né? Esse medo me acompanhou desde a época escolar. Desde a época escolar. Eu era aquele aluno e quando a professora perguntava se queria apresentação de trabalho ou prova, eu era o primeiro a levantar que queria a prova. Por várias vezes deixei de participar de apresentações, perdi a nota da apresentação. Então, era algo que gerava um sofrimento muito grande. E na minha carreira como consultor, eu comecei a perceber que isso era importante, que isso ia me ajudar no meu crescimento, seria necessário. E foi nesse momento que entrou o coach na minha vida. O coach trabalha algo que é muito poderoso, que é o nosso sistema de crenças. O que é crença? É tudo aquilo que a gente acredita sobre qualquer coisa. E questionando as minhas crenças a respeito de falar em público, eu descobri duas coisas. A primeira é que eu tive um evento na minha infância, que eu não lembro claramente. Eu devia ter 7, 8 anos de idade, primeira, segunda série. Nós recebemos uma atividade para apresentar um teatro. E eu lembro que, no momento que eu entrei para fazer a minha fala, deu o famoso branco. E eu praticamente esqueci de tudo que eu tinha que falar. E eu me lembro claramente assim, do estresse daquele momento, né? Do quanto aquilo gerou um sofrimento. E eu, naquele momento, criei uma crença negativa em relação a falar em público. E a outra situação é que, por volta dos meus 11, 12 anos de idade, eu comecei a me destacar jogando futebol na minha cidade. Eu realmente tinha um desempenho muito acima da média. E como a maioria dos garotos, né, daquela idade, eu tinha o sonho de me tornar jogador de futebol. Fiz alguns testes em alguns times, mas não consegui seguir adiante nessa carreira. Então, o fato de eu não conseguir seguir adiante na carreira, tinha algo que sempre me acompanhava, juntamente com esse destaque no futebol. As pessoas sempre diziam, o Diego é craque, joga muito bem, mas ele é muito baixinho, ele é muito magrinho, né? Isso sempre me acompanhou. E, principalmente no Rio Grande do Sul, onde no futebol a força física, né, é muito bem vista. Então, isso sempre me acompanhou, né? O Diego é magrinho, o Diego é baixinho, é craque, mas não conseguiu ser jogador de futebol por causa disso. Então, isso também acabou criando uma crença em mim, né? Uma crença totalmente equivocada, mas criou. Então, quando eu comecei a questionar essas duas situações, eu comecei a ressignificar o que tinha acontecido, e principalmente essa questão da minha altura, o fato de eu ser baixinho, magrinho, eu comecei a perceber que isso não fazia sentido nenhum eu trazer isso para falar em público, né? Eu comecei a perceber que, para qualquer pessoa, o que é realmente relevante para falar em público não é a altura, não é o tamanho, não é o peso, não é a cor, é o que a pessoa tem para compartilhar, é o que a pessoa tem para gerar de valor para outras pessoas. Então, foi aí que virou uma chave em mim. Virou uma chave, e essa virada de chave é o que faz eu estar aqui hoje compartilhando isso com vocês. Em outra situação, provavelmente eu teria agradecido o Maurílio, teria dito que eu teria um compromisso e teria achado uma desculpa para não estar aqui hoje. Então, gente, o nosso sistema de crença é muito poderoso. E aí eu quero que vocês pensem o que vocês acreditam que vocês têm que parar de acreditar. E o que vocês não acreditam que vocês têm que começar a acreditar hoje, para que vocês possam realizar os sonhos, as metas e os propósitos de vida de vocês. Isso, para mim, foi
muito relevante e foi decisivo. E agora eu quero compartilhar um pouco de finanças empresariais. Eu diariamente converso com empresários sobre seus desafios, sobre seus problemas, sobre suas dores, né? Trazendo soluções para isso, e tem algo que eu percebo com muita frequência. O empresário, ele não está parando para pensar no negócio dele. Ele está no automático, ele está muito envolvido com questões operacionais que ele deveria estar delegando, e isso a gente trabalha muito no coach, parar para pensar, né? E o empresário não está fazendo esse movimento. E tem uma pergunta que eu costumo fazer para os empresários, que é uma pergunta muito simples, mas também muito profunda, que costuma gerar um impacto muito grande. E a pergunta é essa. Quando eu vejo empresários nessa situação, eu pergunto, para que lado você está correndo? E essa pergunta gera um impacto muito grande, porque eu vejo muitos empresários correndo no dia a dia, totalmente no automático, e não conseguem parar para pensar no negócio, né? E isso tem uma influência muito grande nas tomadas de decisões. E muito dessa não parada para pensar, dessa correria do dia a dia, é em função da centralização. Outro dia eu conversava com um empresário e ele começou a me contar, Diego, eu sempre fiz uma viagem com a minha esposa para o exterior todo ano. E já faz 3, 4 anos que eu não consigo me ausentar da empresa. Eu não consigo sair daqui por alguns dias. E eu continuei escutando ele. Logo em seguida, ele começou a me dizer, pois Diego, a gente está fazendo uma reorganização no estoque aqui, e a gente está colocando os produtos de mais giro perto do balcão e os produtos de menos giro no fundo da empresa. E aí, esses dias, eu estava circulando lá no fundo da empresa e eu vi umas tomadas lá. E tomada tem que estar lá, próximo do balcão, sai toda hora. Aí eu já chamei o fulano lá e disse, olha, essas tomadas têm que ir lá para frente e, a partir de agora, vocês não mudam mais um parafuso sem me consultar. E, quando ele falou aquilo, eu pedi licença, interrompi ele, e eu disse para ele, tu parou para pensar nessas duas situações que tu me colocou, o quanto é incongruente o teu desejo de sair com tranquilidade, se ausentar por alguns dias, mas, ao mesmo tempo, a centralização que tu está provocando dentro da tua empresa. E a centralização de algo bastante operacional, né, a questão do estoque. Então, a centralização é algo que acaba prejudicando muito o desempenho das empresas e dificultando o empresário parar para pensar no negócio dele. E agora eu quero falar um pouquinho de indicadores financeiros. E sempre que eu falo de indicadores, eu gosto de usar essa imagem, um painel de um carro. Faz muito sentido, e agora vocês vão entender. Vamos imaginar que, depois que finalizar o evento, algumas pessoas vão viajar, vão voltar para suas cidades. E quem vai conduzir o veículo vai entrar dentro do carro, vai virar a chave e vai observar o painel, né? Ele vai observar se o combustível é suficiente para chegar até o destino, né? Vai observar se no painel não vai acender alguma luz de alerta que possa indicar algum problema no veículo. E, se tudo estiver ok, seguimos viagem. E, durante a viagem, tem uma série de outras informações que são muito úteis para que a viagem seja tranquila, que a gente chegue com tranquilidade no nosso destino. Por exemplo, o marcador de velocidade vai ser muito útil para mim, no momento de passar num controlador de velocidade, eu não ser premiado com uma multa, né? Tem uma série de outras informações. Aqui tem um painel mais simples, mas a gente pode pensar em painéis de carros mais sofisticados que têm mais indicadores ainda. Agora, imaginem a gente fazer essa mesma viagem, e a pessoa que vai conduzir o veículo vai entrar, virar a chave e não tem painel. Eu costumo dizer que seria uma viagem muito emocionante, para não dizer perigosa. E agora vamos trazer essa analogia para o dia a dia das empresas, para o controle financeiro das empresas.
grande parte dos empresários estão conduzindo seus negócios sem painel, sem saber a lucratividade, sem saber o ponto de equilíbrio, sem saber custo fixo, custo variável, sem saber a inadimplência dos seus negócios. E a falta desses indicadores, dessas informações básicas, mas muito importantes, tem uma influência muito grande na tomada de decisão. Eu costumo dizer que grande parte dos empresários toma decisão com base no achômetro. Ele não tem um indicador. Ele acha, tudo ele acha, mas ele não tem um número confiável para tomar a decisão. Gente, então, para finalizar, eu gostaria de deixar uma mensagem de que pensem nas suas vidas, pensem nos seus negócios, controlem as finanças dos seus negócios e, tão importante quanto isso, cuidem das pessoas que trabalham nas suas empresas. Elas que geram os resultados. Muito obrigado.